A religião mostra ao ser humano que este possui dignidade intrínseca e lhe dá esperança. A partir da consciência moral de si e do semelhante, a pessoa passa a ser orientada para a busca do bem comum. Quanto à religião, será a religião um sinônimo de cultura? Embora haja semelhanças inegáveis, se uma é tributária da outra, é a cultura que tributa a religião. Afinal, na própria etimologia da palavra, a cultura remete a um dos aspectos mais ligados ao fenômeno religioso, o culto. Senhor presidente, vereador Hamilton Sosmaia, permita-me, em seu nome, cumprimentar todos os membros da mesa diretora dessa casa. Cumprimento o nobre vereador Tiago Albrecht, proponente dessa temática, que em poucos meses de função na vereança já mostrou sua intenção de ser um valoroso promotor do bem comum, a pessoa de quem cumprimento os demais edis dessa casa. Trago também uma saudação especial dos nossos presidentes do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, tanto o presidente de honra, professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins, e do presidente executivo, Dr. Tiago Rafael Vieira. Ainda meus cumprimentos a todos os servidores e queridos amigos que nos honram com a sua presença. Senhoras e senhores, venho muito honrado a ocupar a tribuna popular para trazer uma reflexão a respeito da primeira das liberdades, qual seja a liberdade religiosa. Mas antes, permitam-me falar muito rapidamente sobre os seus dois elementos, liberdade e religião. A liberdade é um dos elementos constitutivos do direito natural e da própria democracia. Ela é ramo da grande árvore da dignidade da pessoa humana e o resultado de um Estado que é regido por princípios inspirados ou derivados da lei natural. Se o Estado é formado sobre base de valores da pessoa, deve fornecer os meios para alcançar o fim último que é ou deve ser o bem comum. A liberdade é um indicativo do essencial para a pessoa humana. É uma expressão do reconhecimento do valor que a pessoa tem em si e o reconhecimento da inteligência. Trata-se de uma condição sine qua non para a nossa democracia. Eis aí a importância social da discussão da liberdade, a exemplo que temos em Porto Alegre, o Fórum da Liberdade, evento de grandes proporções que acontece nessa semana aqui na capital. Quanto à religião, será a religião um sinônimo de cultura? Embora haja semelhanças inegáveis, se uma é tributária da outra, é a cultura que tributa a religião. Afinal, na própria etimologia da palavra, a cultura remete a um dos aspectos mais ligados ao fenômeno religioso, o culto. A religião como bem jurídico, ou seja, com as implicações políticas que também devem ser observadas, é o fenômeno verificável a partir da conjunção de três elementos: a relação com a divindade, que gera um conjunto de valores de moralidade que se expressa através de um culto. O historiador Christopher Dawson mostra que somente conseguimos entender e explicar a sociedade considerando as influências religiosas que sobre ela incidem, pois são tais influências que determinam sua vida cultural e a estrutura da sociedade. A religião mostra ao ser humano que este possui dignidade intrínseca e lhe dá esperança. A partir da consciência moral de si e do semelhante, a pessoa passa a ser orientada para a busca do bem comum. Diferente do que se pensou, presidente, nos últimos 2 séculos, a religião não diminuiu sua influência, só tem aumentado. Pesquisas do Pew Research Center mostram que no ano de 2050, quando a população deverá atingir a impressionante marca de 9,7 bilhões de seres humanos, ateus, agnósticos e outros que não se identificam com uma religião, embora aumentem em países como Estados Unidos e França, estarão percentualmente em declínio no contexto da população mundial, caindo de 16,4% hoje para algo em torno de 13% naquele ano. 4 em cada 10 cristãos do mundo estarão localizados na África subsaariana. E o Brasil deixará de ser o maior país católico do mundo, sendo aqui a maioria evangélica em proporção da população, com aproximadamente 100 milhões dos 215 milhões de habitantes. O senso de transcendência é o que mantém a sociedade viva, dando-lhe não apenas uma razão para viver, mas respostas às principais perguntas que o homem faz. Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde vou? É inegável, vereador Tiago, que a resposta a essas perguntas deverá moldar toda uma visão de mundo e, obviamente, uma visão do bem comum da polis. Já que a religião é importante para o ser humano, inclusive no tecido cultural, a liberdade religiosa desponta como algo fundamental nesse processo,
pois restrições à liberdade religiosa impedem o exercício da crença. E, ao impedir o exercício da crença, a boa influência cultural, sociológica e antropológica que exerce na sociedade deixa de existir ou é mitigada, colidindo com a dinâmica e a importância que a religião assume para o ser humano e para a sociedade. A liberdade religiosa no Estado democrático de direito não implica um Estado neutro, bem como um Estado laicista, além de conferir uma boa relação entre a sociedade e o Estado, conforme bem explica o professor espanhol Javier Hervada. Eu abro aspas aqui, digo. Ele diz: a verdadeira estrutura democrática rejeita a neutralidade secular do Estado. Isso não deve ser constituído, quando tem a forma democrática, nem de forma neutra ou sob qualquer outra forma de confessionalismo cultural, moral ou religioso que impeça a correlação Estado-sociedade. O que a democracia pede é o Estado que possibilita a liberdade e o Estado aberto à realidade social. E isso é ainda mais necessário em uma sociedade plural, onde é possível que diferentes grupos ideológicos ganhem o poder. Fecha aspas. Tem-se assim, vereador Sequim, que a liberdade religiosa é tanto decorrência necessária da dignidade humana, de onde bebe a seiva vital, posto que o ser humano se expressa complexamente através das manifestações e inclinações do seu espírito na busca pela resposta às questões transcendentes, quanto será essencial para a concretização do ideário da cidadania, reconhecido também na dimensão de direitos sociais que devem ser levados em conta no ambiente democrático. É um dos direitos humanos previstos tanto no mecanismo global da ONU, regional da OEA, e sendo o nosso país signatário de todos os que versam sobre a matéria. No âmbito interno, o Brasil é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 6º ao 8º, juntamente com o artigo 19, 1º da Constituição. Mas como nós podemos misturar cidadania e religião num Estado laico? Não seria uma impossibilidade conceitual? Sabemos que, de maneira geral, a laicidade implica na separação do Estado e do poder religioso, no qual o Estado e a política não devem interferir ou manter relação com a religião e seus cultos e vice-versa. Contudo, também não pode embaraçar o funcionamento de cultos e liturgias. Ou seja, o Constituinte de 88 não permitiu interferência entre Estado e Igreja, sendo possível, porém, ambos colaborarem entre si na busca do interesse público, ou seja, do bem comum. O Estado deve criar um ambiente de liberdade religiosa e reconhecer a importância da fé para pessoas e organizações religiosas que auxiliam no florescimento humano e na busca do bem comum. Lembrando, senhores, que a cidadania vai muito além de votar e ser votado. Ser cidadão é participar da cidade em condições de igualdade com todos. Para isso, não prescinde das liberdades civis fundamentais. Vereadora Tanise, a cidadania é mais bem exercida quando as pessoas se unem em razão da solidariedade. Em um ambiente de liberdade, de religião, a solidariedade poderá ser potencializada, pois a própria busca da religião também é a busca da felicidade. Dessa forma, a liberdade religiosa auxilia para a efetividade da cidadania, afastando os vícios da democracia, tais como o individualismo exacerbado e a fragmentação política, como diriam Charles Taylor e o próprio Alexis de Tocqueville. Nas liberdades que compõem a liberdade religiosa, percebe-se a ação externa da fé, no sentido de expressão social e em todas as dimensões da vida, por conseguinte, em todas as discussões do dia a dia ou no exercício da cidadania. A liberdade religiosa, dentro do contexto da nossa laicidade colaborativa, contribui essencialmente nesse processo como elemento cultural ao garantir o espaço necessário para que a boa influência das religiões possa acontecer. Seja para pensarmos a existência humana, como diria Jean-Paul Sartre, que a definia como, abre aspas, a consciência infeliz sem qualquer possibilidade de superar o estado de infelicidade, por ser uma construção unicamente humana, ou na visão de Bento XVI, para quem a existência e sua dignidade deveria ser entendida como verdadeira dádiva, o importante é levar em consideração o ambiente de liberdade para que as ideias, mesmo antagônicas, floresçam e que também no mesmo ambiente possam as pessoas julgar o que se aproxima do que seja o bom, o belo e o verdadeiro. Encaminhando-me para o final, presidente, foi justamente por reflexões como essa, além de tantas outras, que um grupo de 30 amigos fundou no dia 21 de novembro de 2018 o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR.
A necessidade verificada de integração do tema da religião nas esferas acadêmica, política e jurídica nos levaram à formação dessa associação, que hoje conta com mais de 150 pesquisadores nas áreas de direito, teologia, filosofia, economia, história, sociologia, antropologia, psicologia e outras. Igualmente tem sido nossa preocupação o posicionamento do direito religioso como um ramo constitucionalmente autônomo do direito, para ser estudado e promovido pela mais acolhedora nação do mundo, em termos religiosos, o Brasil. Temos produzido material científico e temos envolvido em mais de 15 ações de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, influenciando na criação dos verbetes direito religioso e laicidade colaborativa. Em suma, como diria o grande Ulisses Guimarães, para encaminhar, é correto que se fale pouco sobre si mesmo, nada sobre os outros e muito sobre as ideias. Que seja a religião respeitada tanto no espaço privado quanto público, para que a liberdade religiosa siga valorizada. Com isso eu encerro, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, edis desta acolhenda Câmara. Em especial, boa tarde, doutor Jean Marques Regina, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Doutor Jean, muito importante a sua fala, especialmente no que toca à união entre o Estado e a liberdade religiosa. Não uma união constitucional, não que o Estado agora vá deixar de ser laico, mas a tese que Vossa Excelência e todos do direito religioso, do Instituto Brasileiro do Direito Religioso, defendem a laicidade colaborativa, é o de que mais necessitamos no momento, senhor presidente, em que o Brasil experimenta ataques à liberdade religiosa, seja qual for a religião, né? Temos intolerância, exemplos de ataques, e também muitos exemplos onde querem simplesmente limar a liberdade da manifestação religiosa. De novo, seja qual for a religião a ser manifestada. Então, muito importante o vosso trabalho. Foi por isso e nesse sentido, senhor presidente Hamilton Sossmaier, que nós convidamos o Instituto Brasileiro do Direito Religioso a vir para esta Câmara, a vir para esta tribuna e representar, como dito pelo Dr. Jean, milhões e milhões de pessoas que professam fé. E o próprio ateísmo, que seria uma fé de que Deus não existe, também precisa ter a liberdade da não-fé, se eu posso colocar nesses termos. Então, Dr. Jean, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e conte com a Frente Parlamentar de Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa, que instauramos por unanimidade nessa casa, para também auxiliar nesse trabalho em nível municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jean.